Glória a Deus, igreja, boa noite. Que alegria estarmos aqui reunidos em mais um culto, na ocasião culto dos homens, para darmos seguimento à palavra que nós iniciamos semana passada e que quando nós a montamos, a estruturamos, percebemos que ela era uma palavra um pouco longa para ministrar numa única ocasião. Nós conseguimos organizar e dividi-la em duas partes e nós ministramos semana passada a parte 1, esta semana a parte 2 de maturação conjugal. Para os que não puderam estar aqui semana passada, vou só fazer uma pequena pincelada rapidamente, um resumo do que nós falamos semana passada. Logo no início, Renê, o resumo, pode seguir, por gentileza. É um resumo breve, eu vou falando, você vai colocando só para relembrarmos do que nós falamos na semana passada. Exatamente, pode colocar. Aí nós falamos, rapidinho, devagar, nós falamos de Eclesiastes 7:8, onde o nosso pastor nos leu e nós comentamos que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Nós falamos que amadurecer é conhecer, é entender o outro. Nós falamos da linguagem do amor, nós falamos dos temperamentos, que inclusive foi estudado pela primeira vez por Hipócrates, chamado pai dos médicos. O objetivo dele, 400 anos antes de Cristo, era de ver se havia alguma relação do estado de espírito da pessoa com a causa das doenças. Só que isso já havia sido citado, inspirado pelo Espírito Santo para Salomão, no século X, no ano 1000 antes de Cristo, lá em Provérbios, capítulo 17, pode colocar, Renê, versículo 22, que diz o seguinte: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Pode dar black, Renê. Então isso aí nós tratamos pode dar black, Renê. Isso aí nós tratamos semana passada. E nós falamos disso, falamos também que o fato de nós conhecermos o temperamento não é para a gente rotular o nosso cônjuge, mas é para nós compreendê-lo melhor, amá-lo melhor. Falei, enfatizei, destaquei que independente do tipo de temperamento de cada pessoa, o Espírito Santo de Deus, ele é sublime, ele é supremo, ele está acima de todas as coisas. Não é o meu temperamento que me define, mas é a abertura que eu dou para o Espírito Santo me moldar, me lapidar, transformar o meu caráter e forjar em mim, criar em mim, desenvolver em mim o caráter de Cristo, porque esse é o nosso objetivo. Não tem temperamento bom ou ruim, tem temperamento lapidado, moldado, transformado pelo Espírito Santo de Deus. E nós falamos também que o casamento saudável, ele exige conhecimento, graça e esforço mútuo, e que Deus nos uniu com diferentes pessoas de vários tipos, para que juntos, você e seu cônjuge, eu e minha esposa, nós sejamos mais fortes, mais completos, mais maduros. E dentro desse aspecto, eu finalizava assim, o Espírito Santo me inspirou a compartilhar alguns pontos, algumas coisas que são necessárias, que corroboram, que ajudam neste processo de maturação, neste processo de amadurecimento do casal, nesse processo de transformação e lapidação pelo Espírito Santo para nossas vidas. E hoje nós vamos iniciar lendo Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e versículo 10, nós vamos ler esse texto com o nosso amado pastor Afrânio, e ele vai nos dirigir à oração. Por questão de tempo, nós não vamos estar compartilhando outra oração, porque no culto da Jucade eu pedi do pastor e pedi de uns jovens. No culto de casais, eu pedi do pastor e pedi de uma mulher casada. Hoje eu iria pedir do pastor e de um homem, mas para remir o tempo, um gadita, nós vamos encurtar para a gente remir o tempo. Meu pastor, o senhor nos dá a honra dessa leitura e da sua oração sacerdotal, por gentileza? 4, 9 e 10, meu pastor, por favor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Tá ligado? Te bendizemos, Deus vivo, glorificado sejas, pelo fato de estares aqui nos conduzindo, nos dirigindo, e congregados já desenvolvemos 5 minutos de oração. Já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos, unge-nos para que possamos recepcionar essa palavra, já colocada no coração do teu servo, o presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos pelas bênçãos que advirão desta palavra. Amém, Senhor. Glória a Deus, muito obrigado, meu pastor.
Eu vou repetir o texto, do versículo 9. Melhor é terem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Melhor é serem dois do que um, melhor é ter um casal do que estar apenas um. O Senhor nos fez para que nós uníssemos a nossa mulher e tornássemos uma só carne. É certo que alguns optam, escolhem pelo celibatário, mas é melhor que sejam dois do que um, porque caso um caia, o outro o ajuda. Nós vamos pontuar, eu pontuei 12 itens para nós trabalharmos ao longo desta noite, através do Espírito, trazendo a direção daquilo que Ele quer falar conosco. E antes de nós prosseguirmos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ordenar a nossa prioridade. Pode colocar, Renê, por gentileza. Ordene as suas prioridades. Amados, na vida do casal, na vida do cônjuge, na vida de quem quer se casar, a prioridade é Deus. Deus acima de todas as coisas, Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Depois vem o cônjuge e depois dos filhos. Então Deus, Ele está acima do cônjuge na nossa escala de prioridade. Então nós temos que ter essa prioridade. Uma vez que Deus é primazia na sua vida, uma vez que Deus é primazia na minha vida, a nossa outra prioridade é o nosso cônjuge, é o nosso casal, e nós vamos partir desse pressuposto de que nós, como adoradores, temos Deus como primazia, como prioridade máxima dos nossos corações, e daí nós vamos tendo essa sequência. O primeiro ponto que nós vamos falar, que corrobora, que contribui, que ajuda nesse processo de maturação, é a dedicação. Nós vamos falar 12 pontos. O primeiro ponto é dedicação. O que é dedicação, Luciano? Dedicação é investir no relacionamento. Dedicação é a pessoa investir no seu relacionamento. O amor se fortalece com um investimento espiritual, investimento emocional e investimento físico. Pode colocar Mateus 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se Cristo é prioridade máxima, Ele está acima de tudo, e na minha ordem de escalas, depois vem o meu cônjuge, depois de Cristo, a minha prioridade é o meu cônjuge. Então, depois que eu tenho Cristo como primazia, eu tenho que ter no meu cônjuge esse tesouro precioso. Essa pessoa a quem eu entrego o meu coração, essa pessoa em quem eu tenho cumplicidade, esta pessoa para quem eu vou me dedicar. Então, nós precisamos dedicar-nos ao nosso cônjuge. O marido precisa dedicar-se à sua esposa, a esposa precisa dedicar-se ao seu cônjuge. Isso constrói uma base sólida para o casamento. Vamos já ler um texto. Pode deixar aí, Renê. Lê não, vou acrescentar um texto. Ruth e Boaz. Boaz dedicou-se a Ruth com honra, com proteção e com cuidado. Isso é dedicação. O que Boaz fez com Ruth é honra, dedicação e cuidado. Rapidinho, então para a gente remir o tempo. Ruth, Boaz, pegar Noemi que é primeiro. Abimeleque e sua esposa Noemi sai de Belém, de Efrata, vai para a terra de Moabe com seus filhos Malom e Quilion. Chega lá, pega pega Orfa e pega Ruth para ser esposa dos filhos. Morre Abimeleque, Malom e Quilion. Noemi chega com Ruth e chega com Orfa e fala bem assim, olha, eu vou voltar para Belém, aqui em Moabe não tem esperança para a gente, eu vou voltar para morrer na minha terra, na terra da minha parentela, eu vou voltar para morrer lá. E se vocês quiserem ficar aqui, vocês são jovens, vocês se casam aqui e tocam a vida de vocês por aqui. Orfa decide ficar lá então em Moabe, mas aí Ruth fala, não, onde tu fores eu irei, onde tu pousares eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Ruth volta com Noemi para Belém de Judá. Quando chega lá, era costume das viúvas, das mulheres que não tinham marido, ir para o campo das pessoas que tinham mais recurso, enquanto os ceifeiros, os trabalhadores, colhiam os grãos, o trigo, os cereais, aquilo que ia caindo, elas iam juntando, elas iam recolhendo para levar para casa e comer. E Boaz viu Ruth ali no campo dele, se afeiçoou dela e disse o seguinte, olha, deixe cair mais cereal,
deixe cair mais comida, ó, deixa com que ela pegue, que ninguém a incomode, que ela possa ficar bem à vontade. Ele sequer estava casado com ela, ele já estava se dedicando para ela, ele já estava dando honra para ela, ele já estava protegendo ela, ele já estava cuidando dela. E isso construiu para o casal Boaz e Ruth um casamento com base, um casamento sólido, um casamento firme. Então nós devemos ter esta dedicação. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós devemos ter é trabalhar em prol do nosso relacionamento, que é o esforço. Luciano, primeiro ponto, dedicação. Dedicação é investir no relacionamento. Segundo ponto é o esforço. O que é o esforço? É trabalhar em prol do nosso casamento. Então são coisas muito parecidas, mas que são diferentes. Dedicação, investir no relacionamento. Esforço, trabalhar em prol do nosso relacionamento, do nosso casamento. Não se constrói um lar sem trabalho, amados. Não tem como nós construirmos um lar, uma família sem trabalho, sem o esforço, sem esse trabalho que nós precisamos. Amar, ele é um verbo. Todo verbo, ele traz uma ação, ele traz um movimento, ele traz um esforço para que ele seja executado. Amar requer esforço para comunicar, para perdoar, para compreender e para servir. Pode colocar Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, quando nós formos fazer alguma coisa, nós temos que ter essa ideia. Poxa, eu estou fazendo para minha esposa, eu estou fazendo para o meu marido. Então, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus e não para homens. E esse esforço que nós temos de fazer para Deus e não para homens, faz com que esse trabalho, esse esforço, consolidifique, fortaleça ainda mais o nosso relacionamento, o nosso casamento. Jacó, não precisa colocar ainda não, Renê. Jacó serviu por Raquel 14 anos com alegria. Agora coloca o texto que eu vou comentar com vocês. Gênesis 20:29. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe passaram como poucos dias, pelo muito que a amava, pelo muito que amava Raquel. Nós conhecemos a história. Jacó chega com Labão e fala bem assim: tio, eu quero me casar com a minha prima Raquel. Aí Labão fala: tudo bem, tu trabalhas para mim 7 anos, que eu te dou ela como sua esposa para você se casar. Ele, beleza, trabalhou com alegria, com intuito, esforçado. Quando deu 7 anos, tá aí, tio, trabalhei 7 anos, quero a Raquel que eu vou me casar com ela. Na noite de núpcia, quem vai para ele não é Raquel, é Lia. Quando chega de manhã, ele chega: tio, o senhor me enganou, tio. Eu trabalhei para o senhor, poxa, mas não é assim que nós fazemos. Primeiro tem que casar a mais velha, depois a mais nova. Faz o seguinte, trabalha para mim mais 7 anos, que eu te dou Raquel como esposa. Ele fala: tudo bem, mas como é que nós vamos fazer? Passa essa semana de núpcias que você tem com Lia, na semana seguinte tu já te casas com Raquel e já vai tê-la como tua esposa. Não precisa esperar acabar esses 7 anos. Ele, beleza, tudo bem, fechou. Então ele trabalha esses 14 anos pela a mulher que ele amava, com esforço, com dedicação, com esmero, e para ele não tinha peso, para ele não tinha dificuldade. E no casamento deve ser assim, amados. Nós devemos ter esse esforço, essa dedicação. E o casamento, ele precisa de algo interessante. Nós precisamos de uma coisa chamada esforço mútuo. O que é o esforço mútuo? É o esforço de ambas as partes para que haja o equilíbrio. Precisa ter o esforço tanto de uma parte quanto da outra parte para que nós tenhamos equilíbrio. Renê, eu acho que tem imagem aí, não tem, do casamento saudável? Tem. Olha isso aqui. O casamento saudável... Ixi, acabou a minha bateria, está bem fraquinha. O casamento saudável, ele tem o esforço dele, o esforço dela, então tem o equilíbrio. Ambos estão se esforçando para chegar ao ponto de equilíbrio. Coloca o casamento não saudável, Renê, olha aí. Casamento não saudável. Interessante que na figura está o esforço dela. Tem o esforço dela, aí tem o zero esforço dele, e claramente nós percebemos que não tem equilíbrio, que ela está se esforçando muito mais do que ele, que não está vendo equilíbrio. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Ele quer que nós tenhamos um casamento saudável, equilibrado, de modo que tanto um quanto o outro tenha o esforço sadio para que haja equilíbrio entre eles. Pode dar black, Renezão. Então, nós já vimos que no casamento precisa de dedicação, no casamento precisa de esforço. Terceiro ponto,
Terceiro ponto é renúncia. O que é renúncia? Renúncia é abrir mão de si por amor. Eu vou repetir. Renúncia é abrir mão de si por amor. Casamento exige abrir mão de vontade própria para o bem comum. Exige abrir mão da minha vontade, do meu querer, para o bem comum, o bem do casal, o bem deles. Quando eu falo bem coletivo, é o bem do casal. Pode colocar, Filipenses 2:3. Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Amados, se você considera a sua esposa superior a si mesmo, você vai abrir mão da tua vontade pela vontade dela. Se ela considera o marido dela superior a ele mesmo, ele vai abrir mão da vontade dele para atendê-la e vice-versa. Jesus, ele é o noivo da igreja, amados. Ele é o nosso noivo. Ele renunciou à glória que lhe estava proposta pelo amor à sua noiva, por amar a igreja. Ele abriu mão da glória que lhe estava proposta, sofreu a ignomínia, a vergonha que era para nós, por amar a sua igreja, por amar a você, por amar a mim. Pode colocar Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso é abrir mão de si por amor, amados. Nós, como maridos, devemos aprender a renunciar. Devemos aprender a abrir mão de nossas vontades em favor da nossa esposa. E quando nós falamos de renúncia, muitas vezes a mulher também renuncia, amados. E não é pouco. E o que é mais interessante, se a gente for pegar um parâmetro geral, se nós fôssemos analisar, geralmente a mulher, ela renuncia mais do que o homem. Se nós formos pegar e fazer um estudo, uma estatística, uma análise, geralmente a mulher, ela renuncia mais do que o homem. Às vezes a mulher não quer ir para o futebol, e o homem fala, poxa, eu queria ir para o futebol. Ela, vamos. Ela renuncia e vai para o futebol. Às vezes a mulher não quer comer uma pizza, ela quer comer outra coisa, mas ela ama, eu queria comer uma pizza. Ele diz, aí ela fala, então vamos. Vocês estão entendendo? Isso é algo comum, amados. Eu estou pegando algo comum que acontece. Só para vocês terem uma noção. Mas a renúncia, ela tem que partir principalmente do homem, do marido, do Cristo, do noivo, aquele que tem que dar a sua vida pela sua esposa. Então, renunciar é como se estivéssemos amarrados, o marido e a esposa tem uma corda, ele está de um lado, ela do outro, e eles que devem comer coisas diferentes. Está entendendo aqui? Imagina que bem aqui está o Ed, bem aqui está a Maria, e eu sou uma corda, segurando os dois. Aí o Ed, do lado de cá, ele quer comer carne assada. Tem um pratão ali, um monte de churrasco assado. E do lado de cá tem sushi que a Maria está doida para comer. E ele puxa daqui, ela não acontece isso, eu estou dizendo. Ele puxa daqui, ela puxa de lá, não tem renúncia, nenhum outro se satisfaz. Aí o Ed diz, não, meu amor, vamos primeiro comer o teu sushi. Aí vai a Maria, se satisfaz. Ela fala, ai amor, vamos lá comer tua carne agora. Aí vai do outro lado e come a carne. Vocês estão entendendo? Então isto é renúncia. Seguindo esse ponto, nós temos o quarto ponto, que é o sacrifício, amados. Sacrificar é pagar o preço de amar de verdade. Eu vou dar o conceito de renúncia e vou dar o conceito de sacrifício. O que é renúncia? É abrir mão de si por amor. E o que é sacrificar? É pagar o preço por amar de verdade. Em momentos difíceis, em momentos de lutas... Desliga rapidinho que eu vou tossir. Vou ligar. Em momentos difíceis, em momentos de luta, em momentos de dificuldade, o verdadeiro amor, ele sacrifica o conforto pelo compromisso. Em momentos de luta, em momentos de dificuldade, em momentos de provas, o verdadeiro amor sacrifica o conforto pelo compromisso. Ele opta pelo compromisso. 1 Coríntios 13:7, já está aí. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor, amados. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Nós podemos pegar aqui o exemplo de Oséias. Oséias, ele estava casado com uma mulher que lhe traía. Com uma mulher que o traiu. Ele estava junto com uma mulher que o traiu. O pastor Cláudio Duarte, num programa de televisão do Carlos Massa, conhecido também como Ratinho, ele falou justamente disso, do processo de traição dele, que a esposa dele traiu ele, mas que ele a perdoou e que ele estava com ela.
eu não estou dizendo que é para chegar a este ponto, eu peguei um exemplo extremo. Por que eu peguei o extremo? Até porque o adultério, ele é um dos pré-requisitos doutrinários para o divórcio, para a separação. Mas eu peguei esse exemplo extremo de Oséias e do pastor Cláudio Duarte para dizer que tem pessoas que por qualquer coisa, qualquer besteira, qualquer dificuldade, qualquer tribulação, já fala, não, eu não quero mais o compromisso, eu quero o meu conforto. Eu quero a minha casa, eu quero aquilo que é do meu bel prazer, eu quero aquilo que me interessa. A pessoa abre mão do compromisso pelo conforto, pela menor das dificuldades, pela menor das lutas. E não é isso que nós devemos ter. O sacrifício, ele faz isso. Ele faz com que nós paguemos o preço por amar de verdade, por amar genuinamente, por termos um amor verdadeiro pelo nosso cônjuge. Seguindo, o quinto ponto é a comunicação. Eu vou falar, depois tu coloca, mas já colocaste, deixa aí. Glória a Deus. Comunicação. O que é a comunicação? É a arte de ouvir e ser ouvido com amor. Comunicação é a arte de ouvir e ser ouvido com amor. Então você tanto vai ouvir quanto você vai ser ouvido com amor. Muitos casamentos hoje, amados, eles enfraquecem, eles se desfazem, eles esfacelam por falta de comunicação clara e respeitosa. A comunicação, amados, principalmente mulheres, para o marido, ela tem que ser clara. O marido, eu ia falar que o homem é burro, mas não vou falar que é falta de respeito. Mas às vezes a mulher fala, o homem não entende. Então a comunicação para o marido, ela tem que ser clara. Você tem que falar, mulher, de modo que ele entenda. E se ele fizer assim, ele não entendeu não. Pergunta de novo que ele não entendeu. Você entendeu? Se ele fizer isso, ele não entendeu. Pergunta, então repete. Eu não entendi. Então, a mulher tem que ser clara com o marido. Essa comunicação, ela tem que ser clara, ela tem que ser verdadeira e ela tem que ser respeitosa, amados. A comunicação do casal, ela tem que ter respeito. Ela tem que ter esse tratamento saudável. Tem que ser segundo a palavra de Deus. Tiago 1:19, a parte B, diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então nós temos que ouvir, nós temos que entender aquilo que nós estamos ouvindo, nós temos que nos fazer entender. Então, essa comunicação, ela tem que ser clara, ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser de um modo que todos a compreendam. Quando um casal, ele amadurece, ele abre mão do confronto pelo diálogo, ele desiste do confronto, do enfrentamento, e ele passa a usar o diálogo. Coloque aí, Renê, esse parâmetro. Olha a diferença de confronto para diálogo. Confronto, ganhar a discussão. O cara que quer o confronto, o objetivo dele é ganhar, ou dela, é ganhar a discussão, o diálogo. O objetivo é procurar soluções. Confronto, Renê. Provar que o cônjuge está errado. Isso é confronto. No diálogo, Renê. Respeitar a opinião do cônjuge. Vamos, Renê. No confronto, a pessoa nunca quer ceder. No diálogo, eles fazem acordos, eles chegam a um acordo. No confronto, ele fala antes de ouvir, ele ou ela. No diálogo, ouvir antes de falar. E por fim, um luta contra o outro. No diálogo, o casal luta contra o problema. Então é isso que nós temos que ter. Nós temos que abrir mão do confronto e optar pelo diálogo. O sexto ponto é alinhamento espiritual, é crescer juntos, amados. O casal que ora junto, ele permanece junto e ele cresce junto. Pode colocar Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amados, quando nós lemos esse texto, nós lembramos do triângulo do casamento. Coloque aí, Renê, o triângulo do casamento. Olha como é que é o triângulo do casamento. Deus numa ponta, marido numa ponta, esposa na outra ponta. Quanto mais longe o casal está de Deus, mais longe estão um do outro. Olha a distância de Deus, olha a distância um do outro. Segue, Renê. Quanto mais próximo o casal está de Deus, mais próximo estão um do outro. Mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais perto um do outro. Isso é o cordão de 3 dobras, amados. Nós temos que ter este alinhamento espiritual, nós temos que ter este crescimento espiritual junto. Nós vemos isso e lembramos de Áquila e Priscila, amados. Áquila e Priscila, eles eram um casal espiritual e com propósito. Eles tinham um propósito. Eles sabiam o que eles estavam fazendo e para quem eles estavam fazendo.
Quando nós falamos de alinhamento espiritual, que é o 6º ponto, nós já entramos no 7º ponto, que é fé e esperança. O que é fé e esperança? É você ter convicção de que o melhor de Deus ainda está por vir. É você ter certeza, ter consciência de que o melhor de Deus ainda está por vir. O casamento maduro, ele não se prende a erros do passado, mas ele olha com fé para o futuro. Então, o casamento maduro, experimentado, vivido, ele não se prende ao erro que houve no passado, mas ele olha com fé para o que está diante deles, para o que vem no futuro. Pode colocar Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisa que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Então, a pessoa não vê, mas ela tem fé de que vai acontecer. Então, nós devemos ter, além do alinhamento espiritual, fé e a esperança de que vai dar certo, de que vai acontecer, de que, Eclesiastes 7:8, repetindo o que nós falamos semana passada, de que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Então, nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter esta direção. Este é o 7º ponto. O 8º ponto é intimidade, amados. Intimidade, pode dar black, Renê. Isso. Intimidade representa vulnerabilidade e confiança. Quando eu tenho o meu momento de intimidade com a minha esposa, implica dizer que eu estou vulnerável e confiando nela, e vice-versa. Ela está vulnerável e confiando em mim. Provérbios 5:18, amigão. Olha o que diz Provérbios 5:18. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. A intimidade do casal, amados, ela é uma bênção de Deus. Ela é uma dádiva de Deus. É presente de Deus para o casal. E essa intimidade, amados, ela deve ser para o casal. A intimidade do casal é para o casal. Não é para terceiros, não é para outros. Coloca a sequência desse versículo aí, o versículo 20. O versículo 20, olha o que diz, aí mesmo. Por que, uma pergunta, por que, filho meu, andarias cego pela estranha? Ou abraçarias o peito da outra? Se tu tens mulher, se tu estás casado, se tu tens a tua esposa, por que tu andarias como estranha? Por que tu olharias para o seio de uma terceira? Ou se abraçaria com o seio de uma terceira? Eu não estou dizendo, amados, só para corroborar com isso, que nós não podemos tratar um irmão ou outro, ou irmã, tanto faz, com carinho, com afeto, com amor, até porque nós devemos fazer isso. É bíblico, amados. A Bíblia diz em Romanos 16, pode colocar, Renê, a parte A, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo? Beijo santo. Então, não é que seja proibido. A questão é de que forma você vai estar fazendo isso, de que forma você vai estar fazendo a manifestação desse carinho, desse afeto, desse amor. Eu vou pegar aqui exemplo, por exemplo, posso usar vários exemplos da igreja, vou usar o exemplo da Tatá, ela está lá dentro, né? A Tatá eu conheço desde criança, Thaís, esposa do Marcelo, desde pequenininha. Mas quando eu falo com ela, eu beijo a cabeça dela. É muito respeito. Vou pegar o exemplo da Tchelle, que é a nossa amiga. Quando eu digo nossa, é minha amiga e amiga da Nani. Quando eu vou abraçar a Tchelle, eu abraço de lado. E quando eu quero dar um beijo nela, eu beijo a cabeça da Tchelle. Pega a Thalita, que é muito amiga nossa, está sempre lá em casa. A gente fala de tudo. Quando eu falo nossa, é amigo meu e da minha esposa, não é só minha amiga, nossa. E lá em casa a gente conversa de tudo, tudo, tudo. E quando eu quero beijar a Thalita, eu dou um beijo na cabeça dela. Isso é respeito, amados. Isso é não entrar na intimidade dela, não entrar na intimidade alheia. A Maria, que está ali atrás, quando eu quero beijar minha filha, que eu chamo a Maria de filha, eu beijo a cabeça dela. Ela está ali. E aí, minha filha, como é que você está? Dou um beijo na cabeça dela. A minha esposa, do mesmo modo, quando ela quer beijar alguma pessoa dessas que ela considera, ela pega na mão deles e beija. Os irmãos sabem como é que a minha esposa faz. Geralmente ela faz assim. Então, não é que seja proibido. Nós só temos que saber de que forma, de que maneira nós vamos estar fazendo isso para a gente não ser invasivo, nem desrespeitoso com os nossos irmãos, nem nossas irmãs. O 9º ponto é o perdão. Maturidade exige cura e não punição. Eu vou repetir. Maturidade exige cura e não punição. José, vamos pegar José, que a história de José, ela é linda. José, ele perdoou seus irmãos, amados. E ele manteve a sua família, pode dar mute, Renê, e manteve a sua família unida. José, ele perdoou. Nós sabemos da história de José,
foi vendido pelos seus irmãos, foi enganado por eles. Eles queriam matá-lo, decidiram vendê-lo, mas ele ele perdoou seus irmãos e manteve a família unida. José, ele sofreu uma ofensa gravíssima ali. Ele foi ferido, ele foi magoado. E quando a gente fala de ofensa, nós sabemos que a ofensa é uma das principais ferramentas, das ferramentas mais utilizadas pelo inimigo para desestabilizar uma pessoa, para desestabilizar alguém. Aqueles que não sabem lidar com a ofensa podem ficar facilmente paralisados diante daquilo que a ofensa causa, amados. As pessoas congelam, elas não respondem, elas ficam estáticas. No entanto, meus amados, a maneira como nós vamos lidar, ou mesmo como nós vamos receber e tratar com essas ofensas, é que nos torna blindados a ela. A forma como você trata com uma ofensa não só vai refletir o teu nível de maturidade, mas também te proporciona oportunidade de crescimento e de fortalecimento. E foi isso que José fez. José não ficou preso àquela ofensa, àquele trauma, aquilo que os irmãos dele causaram a ele, mas ele prosseguiu, ele perdoou, ele seguiu. É fundamental entender que a ofensa é uma estratégia de ataque de quem não tem capacidade emocional, capacidade intelectual para lidar com as dificuldades. Os irmãos de José não tinham capacidade emocional nem intelectual de lidar com os sonhos de Deus para a vida de José. Então, eles não conseguiam lidar, não conseguiam tratar, não conseguiam trabalhar com aquilo. Então, eles fizeram aquilo que fizeram. Quem não tem essa capacidade é frequentemente impulsionado por influências malignas. É frequentemente impulsionada por ação não divina, mas eu creio que na igreja não tem. Então, entenda algo, quando nós que vivemos debaixo da direção do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo, caluniar, ofender, espalhar mentiras, semear divisões, isso não faz parte do corpo de Cristo, isso faz parte de quem anda na escuridão. E compreender isso nos ajuda a identificar o inimigo. E foi isso que José fez, amados. Ele sabia que aquilo ali, tanto que no final do texto dele ele fala: vocês me venderam não para o meu mal, mas para que eu pudesse, para que Deus, através da minha vida, pudesse manter viva a nossa descendência, a nossa genealogia. Então foi isso que ele entendeu. Ele não considerou seus irmãos como seus inimigos, mas viu naquela ofensa que ele sofreu oportunidade de crescimento, oportunidade de amadurecimento, amados. O 10º ponto que nós temos que atentar e que nos auxilia no processo de maturação é o tempo. O processo não é instantâneo. O processo requer tempo. Assim como uma árvore, ela precisa de tempo para que ela possa crescer, desenvolver, pegar envergadura e produzir frutos, assim também é o nosso casamento. O casamento, ele precisa de tempo para que ele possa amadurecer, para que ele possa ter envergadura, para que ele possa crescer, para que ele possa produzir cada vez mais frutos. E nós lembramos do exemplo de Isaac e de Rebeca. Isaac e Rebeca, eles se casaram muito jovens e eles eram estéreis. Eles ficaram durante muito tempo enfrentando o problema da infertilidade. Mas o fato deles estarem juntos, consolidando o outro, ajudando o outro, auxiliando o outro, os ajudou, e esse tempo passando, os ensinou a confiar em Deus juntos, amados. E eles confiaram em Deus juntos. Para o amadurecimento, o tempo é necessário. Eu vou repetir. Para o amadurecimento, o tempo é necessário. Nós precisamos de tempo. Pode colocar, Renê, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu pulei esse daí, foi? Eu nem li esse texto, né? Agora que eu vi que estava aqui, eu pulei. Efésios 4:32, volta aí rapidinho. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Trata do perdão, amados. Eu pulei esse texto, mas a igreja tem conhecimento, tem intimidade, tem profundidade com a palavra. E esse texto eu pulei, mas já compartilhei com os irmãos. Vamos falar do tempo, pode colocar Coríntios. Coríntios 13:11 diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, abri mão daquela minha atitude, daquela minha postura que eu tinha quando eu era menino, amados. Nós amadurecemos, nós deixamos as coisas de meninos e passamos a ser homens, nos tornamos homens, pessoas maduras.
E quando eu li esse texto, trazendo para a questão do casamento, e que o casamento ele precisa de tempo, eu lembrei da nossa palavra do retiro. No nosso último dia do retiro, o pastor nos trouxe uma palavra gloriosa de revelação. O que é a palavra de revelação, Luciano? É quando uma palavra ela é ministrada inúmeras vezes, mas de repente vem uma revelação sobre aquilo que nós já sabíamos, que nós já conhecíamos. Então foi uma palavra de revelação para a igreja, uma palavra gloriosa no retiro. E naquela palavra ele usou esse texto. Pode colocar, Renê? A manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Amados, nós entendemos essa palavra lá, o pastor foi glorioso, foi uma palavra tremenda, poderosa. E quando ele falava dessa manifestação do Espírito visando o fim proveitoso, ele falava justamente disso, que a manifestação do Espírito, ele visa um fim proveitoso. Ele não causa ciúme, ele não causa divisão, ele não causa discórdia, ele não causa desarmonia. E ele, quando ministrou ali, veio à minha cabeça uma série de palavras, uma série de coisas, e eu falei, Senhor, que palavra tremenda de revelação. Como é que nós não tínhamos tido essa palavra antes? Como é que outrora a gente não tinha percebido essa manifestação do Espírito visando o fim proveitoso? Eu vou pegar exemplo prático da minha vida. Há aproximadamente, eu acho que 2017. Então, 8 anos atrás, menos. Então, 20 anos atrás, vou pegar assim. 2005, aproximadamente 20 anos atrás, nós estávamos no retiro lá do Jucá. Quem é da antiga estava difusando Jucá, é lá na 010. E lá estava um culto glorioso, manifestação de Deus tremenda, várias palavras de revelação sobre nossas vidas. E na ocasião a pastora vinha se aproximando de mim. Falei, Deus, a pastora vai falar comigo, obrigado, Jesus. Eu estava todo empolgado, pastor. Falei, obrigado, Jesus, agora Deus vai falar comigo. Quando a pastora chega, era com o PG que estava do meu lado, amados. Eu lembro a palavra como se fosse agora, que aquilo ali acendeu meu coração. Eis um homem em cujo coração não há dolo. Eu lembro como se fosse agora, ela ministrando, levou essa palavra para ele. Mas naquele momento, eu vou falar por mim, amados. Eu não senti ciúme, eu não senti inveja, não me causou divisão aquela palavra. Não me causou de hipótese alguma. Mas no nosso último retiro, teve uma pessoa que chegou comigo e falou na minha cara. Presbítero, me chamou de presbítero. Aquela situação causou no meu coração um ciúme, sim. Falou na minha cara. Porque muitas pessoas receberam palavra e eu não recebi. E eu falei, cara, que palavra de revelação profunda de Deus para nossas vidas. Porque se aquilo não tivesse sido revelado para o nosso pastor, a gente ia continuar fazendo errado. A gente ia continuar fazendo não errado, perdão. Eu vou colocar a palavra que ele usou lá. Agindo como menino. Está entendendo? Usar esse termo. A gente ia continuar agindo como menino, não com malícia, não com dolo, que ele explicitou isso, ele falou isso, que não houve malícia, não houve dolo, não houve maquinação. Mas foi falta de maturidade para a gente. Numa outra ocasião, no outro retiro, eu estou do lado de uma pessoa e também veio uma pessoa ministrando essa palavra e chega para a pessoa que está do meu lado e fala, fulano, e a pessoa do meu lado era o ministro Yuri. Eu falei, poxa, ainda não foi comigo. No outro retiro, era o ministro Lucas André. Eu falei, poxa, ainda não foi comigo. Mas eu falei, mas vai chegar o dia em que vai falar comigo. E glória a Deus, nós aprendemos ali. Mas por que eu estou falando isso, amados? Porque a maturação, ela requer tempo. Nós levamos 25 anos para a gente deixar de ser menino nesta área, amados. Foram 25 anos que a gente, apesar de conhecer a palavra, não tinha tido essa revelação de Deus. E às vezes a mulher quer que o marido, no mês, seja maduro. Às vezes o marido quer que a mulher, numa semana, já amadureça, o que ela vai levar 1 ano, 2 anos de maturidade para poder consolidar o casamento. Então requer tempo. O amadurecimento requer tempo. A maturidade não é um presente, ela é um processo. Ela demanda tempo, ela demanda esse aperfeiçoamento. E é preciso tempo para a gente conhecer, compreender e crescer juntos. Nós precisamos de tempo para isso, amados. O 11º ponto e 12º ponto eu vou falar juntos por questão do tempo. É gratidão e contentamento. Um coração grato amadurece o relacionamento. Eu vou repetir, pode dar black, Renê. Um coração grato amadurece o relacionamento. 1 Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, em tudo nós devemos dar graça. Nós devemos dar graça porque nós acordamos. Nós devemos dar graça porque nós temos uma casa para deitar. Nós devemos dar graça porque nós não temos um carro e a gente precisa de ônibus. Nós devemos dar graça porque hoje eu queria comer isso, não tem isso, mas tem isso para eu comer. Nós devemos dar graça em tudo, amados. Paulo e Silas, eles estavam presos, já haviam sofrido açoites
E lá na prisão eles estavam glorificando a Deus, estavam exaltando a Deus, estavam dando graças a Deus por aquele momento, estavam louvando, estavam cantando, estavam glorificando a Deus. A gratidão, ela transforma ambientes. Eu vou repetir, a gratidão, ela transforma ambientes, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no seu estudo, na sua faculdade, seja na praça, seja na igreja, onde você estiver. A gratidão, ela transforma ambientes. Então, nós devemos ter essa gratidão latente, encharcada, grudada em nossos corações. E eu finalizo dizendo que o casamento, ele é como vinho, amados. Quanto mais amadurecido, quanto mais maturado, mais precioso. Que nós, no nosso casamento, tenhamos esse desejo ardente, essa capacidade, essa direção de querer que ele se torne cada vez mais maduro, cada vez mais maturado. Quanto mais maduro um casamento, mais precioso ele se torna. Isso não acontece por acaso, isto não acontece de uma hora para outra. É preciso dedicação, é preciso esforço, é preciso renúncia, é preciso comunicação, é preciso alinhamento espiritual, é preciso fé e esperança, é preciso intimidade, é preciso perdão, é preciso tempo, é preciso gratidão e contentamento e, sobretudo, é preciso Deus no centro. Se um casamento não tem Deus no centro, nada disso aqui funciona. Por isso que a nossa prioridade é sempre Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o ministério de louvor venha enquanto nós oramos. Deus, muito obrigado por este culto, papai. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua manifestação. Muito obrigado pelo teu ensino. Muito obrigado por tudo que tu falou aos nossos corações, ó Deus. Nós só temos gratidão, papai, a ti, pela humildade que nós temos de reconhecer que sem ti nada nós somos, sem ti nada nós podemos fazer, e que o Senhor possa nos fortalecer, nos capacitar, nos direcionar, para que, tendo o Senhor como centro de nossas vidas, nós venhamos a atingir o teu caráter, nós venhamos a atingir a perfeita varonilidade de Cristo em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Eita, ministro.